Nós, a palavra é sua, Márcia. Já pode ser? Então, boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Jesus por essa oportunidade, agradecendo também a veneranda Joana por essas lições luminosas, e a vocês. É com muita alegria que eu retorno aqui a esse grupo. Como nos disse aí a entrada, esqueçamos-nos de nós para servir. Quando nos fazem essa proposta, não quer dizer que a gente vai deixar de se cuidar, mas quando cuidamos do outro, naturalmente, esta lei de amor está cuidando de nós. E na prece o irmão falou, as vibrações que a gente movimenta neste trabalho, a gente realmente ainda não tem noção de onde esses fluidos, de tanto carinho, de tanta união, em nome de Jesus, podem estar alcançando a tantos corações doridos neste momento em que estamos vivendo. Então, para a gente iniciar aí o nosso estudo da terapia desobsessiva, nós organizamos o trabalho com 6 itens, mas não quer dizer que a gente vai seguir ele necessariamente nos pontos que eu vou trazer agora. De vez em quando pode vir um ou outro à frente, mas, primeiramente, vamos pensar num breve histórico aí de obsessão. Mas o que vem a ser obsessão? Trouxemos para nós, lá do livro de Palhano Júnior, Dicionário de Filosofia Espírita, um conceito só no início de obsessão, que ele nos diz assim, obsessão, impertinência, perseguição, vexação, preocupação exagerada com determinada ideia que domina de modo doentio o espírito, sendo resultante ou não de sentimentos recalcados. Ideia fixa, uma mania que, segundo Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, obsessão na ideia espírita é o domínio que alguns espíritos inferiores logram adquirir sobre certas pessoas. Então, olha só, ele nos fala, a princípio, de uma ideia fixa. Ora, isso é inerente ao homem, ideias. Nós temos, às vezes, traçamos uma certa ideia permanente em nossas cabeças, projetos de vida. E se nós, homens ainda limitados, traçamos como negativas, na verdade existem, por obra e permissão de Deus, para que nos sirvam de alavanca para o nosso progresso. Assim são as paixões. A paixão de um cientista faz com que ele, num momento como esse na sociedade, na humanidade, no mundo, né, ele vá intensificar aquela sua paixão investigativa e traz com urgência uma vacina para atender aos sofrimentos da humanidade. E muitos ainda duvidam porque a gente ainda está muito limitado nos nossos olhos de ver e nossos ouvidos de ouvir. Assim nos traz Joana que a obsessão é uma chaga moral do espírito. Então, ela já imediatamente nos diz que o Palhano nos diz, quando ela domina muito esse nosso pensamento, começa o desequilíbrio, e onde nós adoecemos. E Allan Kardec, que Joana também cita nessa lição dela, com muita competência, consegue aí desvendar esta questão da obsessão à época dele. Mas antes disso, esse processo obsessivo já acontecia há muito tempo. Então, ela nos cita a Antiguidade Oriental, a Idade Média, e que as pessoas tinham como epidemias, doenças. Porque, assim, o mundo do homem ainda é muito visível, então, muito tangível. Então, tudo para ele é doença, é loucura. E aí, quando a gente fala de loucura, é um outro ponto confundida com loucura. Aqui não tem como a gente aprofundar esse estudo, mas eu trouxe mais ou menos uma ideia que eu, na minha percepção, entendi,
trouxe mais ou menos a ideia do que seria, então, porque não fazer essa confusão, obsessão e loucura. Se são coisas diferentes, é porque, na verdade, a loucura ela está muito ligada, sim, com um processo obsessivo também. Mas vamos entender assim, a obsessão ela é uma condição de cunho moral. Por isso, Joana nos traz que é uma chaga moral do espírito. Enquanto que a loucura, ela já traz uma condição mais orgânica, mas o espírito ele reencarna com alguma alteração, alguma disfunção. E essa disfunção, lá no Palhano Júnior, a loucura, ele fala sobre isso, que é um estado ou condição de louco, insanidade mental, obsessão. Olha como é que ele cita a obsessão. E ele vem dizendo que, muitas das vezes, pode ser um processo fisiológico ou espiritual, devido a o próprio espírito ter viciado suas energias. Então, às vezes, vem sim, tem a loucura, tem uma disfunção orgânica, uma alteração orgânica, e também uma alienação mental por obsessão. Então, a loucura, de um modo geral, ela acolhe essas duas situações. O espírito ele vem com uma disfunção orgânica, mas nem sempre ele tem uma... nem sempre não. Assim, de um modo geral, tem um processo obsessivo na loucura. Mas, às vezes, a gente pensa assim, deve ser um obsessor que está ali influenciando, por isso que ele chegou à loucura, que a obsessão ela pode criar patologias, sim. Mas, às vezes, não. Às vezes, ele vem com essa disfunção porque ele mesmo produziu, viciou suas energias através de um suicídio, por exemplo, e de tantos outros abusos que ele fez em existência anterior. Aí vem nessa condição e, às vezes, nem tem um obsessor ali trabalhando nessa questão dele. Assim, espero que tenha mais ou menos dado para vocês entenderem. Depois vocês conversem e a gente vê se responde melhor essa questão. Eu vou seguindo aqui, que eu citei o Allan Kardec. O Allan Kardec, ao tomar ciência dessa questão, ele agiu com bastante competência e algumas vezes, como nos diz Joana, ele conseguiu até sanar, amenizar, às vezes só amenizar, mas às vezes ele conseguiu mesmo erradicar aquela questão. Porque isso, a gente vai ver mais adiante na terapia, vai de um processo de reeducação, tanto da denominada vítima, quanto do que é denominado algoz. Que, na verdade, é uma mistura, né? Um é vítima, outro é algoz, mas até que ponto essa vítima também não foi um algoz ou não se torna um algoz, caso eles não se entendam pelo amor e pelo perdão. Enquanto não ocorrer a movimentação do amor e o desenvolvimento do perdão, às vezes dura por muito tempo essa interdependência, porque é uma interdependência, é uma interrelação entre um desencarnado que age no psiquismo do encarnado. Mas a gente sabe também que existe, isso a gente fala um pouquinho depois, os encarnados com os encarnados. Mas, no momento, a gente vai falar desse processo mesmo de um desencarnado influenciando num encarnado. E aí, mais adiante, dentro dessa concepção que Allan Kardec estudou, vem a questão da mediunidade. A própria Joana, em dado momento, ela nos fala assim, o paciente vítima de obsessão, muitas das vezes, né, portador de mediunidade, que necessita de educação conveniente. Então, quer dizer, aí a gente vai falar assim, mas todos não são médiuns, mas vamos pensar em nós, espíritos e espíritas. No momento em que eu sigo esta doutrina, abraço esta doutrina, eu vou ficando com a minha mediunidade mais sensibilizada, mais à flor da pele. Não significa isso que eu... por quê? Eu passo a ver? Eu passo a psicografar? Ou então eu vou fazer... Não. Eu, por exemplo, eu não faço psicofonia, eu não faço psicografia, mas eu tenho a palavra, estou trabalhando a palavra. Isso faz parte de um trabalho mediúnico. Quem coloca lá a aguinha nos copos para fluidificar, no momento que está realizando aquele serviço está impregnado da tua energia naquele momento. E isso é trabalho mediúnico. Então, o médium, quer dizer, aquele que abraçou a doutrina espírita, ele já está com a sua mediunidade
mais sensibilizada. Então, mais cuidado deve ter nestes processos que podem realmente ocorrer, porque assim, só existe a obsessão quem tem débito com a lei. De que lei estou ferindo esta lei? Porque a gente pensa assim, eu magoei aquele inimigo, por isso que ele agora está me obsidiando. Magoou o inimigo? Não é tão simples assim. Você feriu a lei, você causou uma ruptura na lei de Deus, porque é com a lei que você vai ter que se reparar. Porque muitas das vezes esse irmão, ele desperta e ele desenvolve o amar e o perdoar e ele caminha. Por isso, a consideração, reconciliar com o adversário enquanto está a caminho com ele. Porque ele caminha, ele dá passos adiante de você e você vai ter que, de qualquer maneira, limpar-se daquela mácula que você causou em si mesmo quando você o feriu ao seu irmão. Que, na verdade, você causou ruptura foi na lei. Na lei é a causa e efeito, é a lei áurea. Faça aos outros o que queres que o outro faça a ti. Então, é desta forma que a gente vai começar também uma terapia preventiva, não só a desobsessiva, quando a gente já está no processo, né, da obsessão, e a preventiva também, que a gente possa prevenir, evitar. E tem como, Márcia? Tem. Meus espíritos queridos, tem como a gente evitar? Está aí a dupla nos amparar e sustentar nesse adiante aqui, quando a gente chega na questão, deixa eu ver aqui antes de falar, eu ia falar da ação de Jesus, mas eu quero primeiro citar para vocês a importância que ele falou da prece, né? Prece inicial, prece final, a gente está sempre sustentando o trabalho com prece. E o dormir. Ao dormir, a importância fala, quando a gente acorda, a gente faz a prece de gratidão porque acordou, mas ao dormir, nunca esquecer uma prece simples que seja do seu coração, pedindo ao guia, né, teu anjo guardião, que possa realmente te encaminhar a um bom lugar. Por quê? Porque durante essa emancipação, a obsessão também se faz, e fica até algo mais assim intenso, mais complicado, porque os dois ali se veem fora do corpo e aí esse processo vai se dando de tal forma que vai desequilibrando até o teu organismo. Então, a importância da prece. A gente fala em prece e ainda hoje há pessoas que não levam muito em conta, mas não é prece, não são só palavras ou sentimentos, é movimentação de fluidos. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, a gente ainda não tem noção da nossa capacidade de fazer o bem. Não temos ainda noção, mas estamos chegando lá. Estamos no esforço, sim, e estamos muito mais para nos autocontrolar, autoeducar, do que escorregar naquilo que a gente já sabe que não vai dar boas consequências, nem para nós, nem para o nosso que a gente denomina inimigo, mas que, na verdade, é o irmão, ele é filho de Deus, e logo, logo a gente vai se entender. Podemos nos entender de uma forma, né, mais, vamos dizer assim, mais adiantada, ou demorarmos por séculos num processo aí de tristeza, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, porque o obsessor, embora ele se satisfaça em estar prejudicando e às vezes incomodando a sua vítima, vamos dizer assim, mas ele lá no porque é filho de Deus também. A lei está gravada na consciência dele. Então, Joana nos fala, ele também tem o seu infortúnio e a sua falta de paz, porque ninguém pode estar em paz, um filho de Deus não pode estar em paz fazendo o mal ao outro. A gente não consegue ficar em paz. Mesmo a massa, tem gente que se compraz mesmo no mal. É uma ilusão que ele tem de felicidade. É a ilusão, porque a gente ainda tem, né? Às vezes a gente coloca a nossa felicidade. Nós que não estamos aqui
pretendendo obsidiar ninguém. A gente coloca a nossa felicidade, às vezes, aonde não está. Imagina esse irmão que ainda não tem essa claridade que nós estamos tendo. E a gente precisa, então, agir mesmo com misericórdia. Esqueçamos-nos de nós e vamos servir a este outro, principalmente a esse que está com o coração dorido. E eu vou passar, sim, depois se eu tiver que voltar em alguma parte da obsessão, mas eu vou passar aqui para a ação de Jesus. A ação de Jesus é justamente a terapia maior, porque ela nos diz assim, Joana, Jesus enfrentou e atendeu obsessos e obsessores, socorrendo-os com seu inefável amor, quer dizer, aquele amor encantador, né, meus irmãos? Então, a terapia de Jesus é o amor, e ela nos traz que o amor é o primeiro medicamento para a terapia antiobsessiva. Gente, a gente vai ter que amar essa pessoa que está me influenciando, sim. Você tem que começar a amá-lo, sim. A transbordar do teu coração, do teu íntimo, esse amor por ele. A começar a reagir de acordo com a caridade segundo Jesus, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Se eu gravar em meu íntimo esta consideração, este conceito de Jesus sobre caridade e começar a trabalhar isso no meu sentimento, eu vou aprender a amar, sim, a esse obsessor, a esse inimigo. Não, este amor ainda que eu tenho pelos meus entes queridos, por aqueles que realmente me são simpáticos, mas o amor que Jesus propõe aos próprios inimigos, está lá no nosso Evangelho, capítulo 12, no item 5, tem os inimigos desencarnados. É o capítulo do amar os vossos inimigos. Ele lá fala para nós que nós podemos fazer de um inimigo um amigo, se nós soubermos movimentar esse amor pelos nossos inimigos, tal qual Jesus nos ensinou, que é não pagar o mal com o mal. Ele não está dizendo que a gente acolha esse irmão, que ainda não despertou, então fica difícil estabelecer uma relação de confiança, mas que é preciso tentar, né, desenvolver esse sentimento de amar, essa capacidade que temos de amar, podemos desenvolvê-la sim, ter este olhar para este irmão como irmão mesmo. É um irmão, é esse olhar que eu preciso começar a trabalhar. E aí eu começo realmente aprendendo a amá-lo. Não, porque a gente é muito equivocado ainda no amor. A gente pensa, tem que amar, mas ele me prejudica. Tanto estou falando tanto de desencarnado, o obsessor desencarnado, como encarnado, porque, como eu falei, né, em dado momento, Joana vai trazer isso para a gente, que há espíritos encarnados que obsidiam uns aos outros. Por quê? Estamos mergulhados num fluido cósmico universal. Nós vibramos, nós somos energia, e nós emanamos essa energia. Se eu vou emanar essa energia à atmosfera do planeta, imagino que eu não faço com outro irmão. Então, por conta de quê? Por conta ainda dos meus vícios, de ciúme, de inveja, de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Eu preciso ter o cuidado. Quantos feminismos? O que é o feminismo se não uma obsessão? Aquela ideia fixa que dominou a pessoa e tornou o espírito, quer dizer, colocou o espírito num processo doentio. O feminismo nada, né? O feminicídio nada mais é do que isso, gente, do que esse processo de obsessão de encarnado para encarnado, do homem para a mulher ou da mulher para o homem. Há mulheres que matam também os homens, né? Não é o feminicídio, mas existe também essa troca. E a ação de Jesus vai ser nos dizer que, através do amor, é que nós vamos realmente dar conta de conseguir um entendimento com este denominado inimigo, né? Entre aspas, porque a gente já tem que começar... A primeira consciência de vê-lo como irmão já começa a mudar a minha atitude para com ele. E uma coisa muito importante, vamos entrar na terapia desobsessiva. A terapia desobsessiva, na verdade, ela hoje em dia é denominada atendimento espiritual, e que foi uma denominação muito mais adequada
Por que muito mais adequada, Márcia? Por que os espíritos agora orientaram para que seja atendimento espiritual? Vamos pensar no acolhimento que essa denominação dá. Alguns espíritos chegam à sala lá do atendimento e eles não estão obsidiando ninguém. Eles estão simplesmente perdidos porque não tinham um esclarecimento e nem sabem, às vezes, que desencarnaram. Então, ele não está obsidiando ninguém. Não tem um processo obsessivo. Agora, existe também um acolhimento ao coração desse obsessor, porque, assim, obsessão, desobsessão, isso é um nome muito forte. Então, quando a gente parte para um atendimento espiritual, o que é atender? Atender é olhar o outro, é acolher o outro. Então, até para o obsessor, denominar como atendimento espiritual é uma forma também de torná-lo, que ele se sinta acolhido, ele está sendo atendido nas suas questões espirituais, porque ele é um espírito, né? Ele está desencarnado, ele está simplesmente na condição só de espírito, ele não está mais num corpo de carne. Então, atendimento espiritual, atender este irmão, e à medida que se atende ele com carinho, sem julgamentos, com atendimento, acolhimento fraterno. De qualquer maneira, em algum momento esse irmão será tocado. Sabe por quê? Porque o amor é uma força irresistível. É o primeiro, está aqui, ó, é o primeiro medicamento para a terapia antiobsessiva. E para isso eu trouxe para nós uma questão do Livro dos Médiuns, que é a questão 254 do Livro dos Médiuns, é a quinta pergunta, que se fala assim: não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz, e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Então, este irmão, ele precisa entender que ele está ali não para ser retirado à força do lado da vítima dele. Ele está ali para ser auxiliado na sua própria caminhada de luz, para que ele possa se libertar daquele infortúnio, daquela falta de paz, daquela angústia em que ele vive, aquela ansiedade, porque vai causar todos esses sentimentos, a obsessão. O processo em que ele está, né, ali tentando prejudicar o outro, vai causar tudo nele também, não vai causar só o outro. Então, muitas vezes, é preciso ter, assim, uma sutileza mesmo, uma gentileza para que ele entenda que, na verdade, estão convidando ele a se libertar e fazer um caminho mais tranquilo, mais em paz, para que ele possa também trabalhar a evolução dele. Não, sai daí, para de perturbar o outro, não é isso. Sabe por quê? Muitas das vezes o obsessor entende o processo, da maneira que ele é acolhido e amado ali, ele entende o processo, ele se liberta, ele vai caminhar, mas aquele irmão que antes era vítima não se modifica. Então, vai tirar um, vão entrar dois, vai tirar dois, vão entrar três. Porque a vítima, a denominada vítima, precisa compreender que ela precisa fazer um processo educativo também. Ela precisa mudar o seu comportamento moral. Então, é preciso abolir determinados maus hábitos. É preciso. Então, a terapia, o atendimento é para os dois, é para ambos. Porque se eu não me esforçar em me modificar, né, a forma, nós vimos aí na chamada, né? Como fazer os pensamentos, não desejar mal ao outro, não invejar a felicidade do outro, são hábitos, maus hábitos que nós precisamos sim abolir, porque esse irmão é retirado, é libertado, ele caminha e eu vou atrair para mim outro, que às vezes eu nem tive nada a ver de ter magoado ele, de ter ferido a lei com ele,
Mas no momento em que eu estou me maltratando, porque isso também é ferir a lei, ferir a mim mesmo é ferir a lei de Deus também. Então, no momento que eu estiver fazendo isso, eu abro espaço a esse coração que está sofrido, ele não tem nada a ver comigo, mas ele passa a ter a ver, por quê? Ele vem sintonizar com a minha sintonia, com a minha vibração, o meu padrão vibratório. E aí, o que acontece? A tal da interdependência, que Joana também traz isso para a gente. Um acaba se alimentando do outro. Então, do que nós estamos nos alimentando espiritualmente falando? Há pessoas que não podem estar em paz, se sentir um lugar muito em paz, muito tranquilo, começa a ficar agoniado, não é isso? Tem pessoas assim, que quando vem uma tragédia, aquilo parece que traz uma satisfação íntima. Então, do que nós estamos nos alimentando espiritualmente? Isso é importante a gente estar atento também. E mais adiante, eu anotei para nós também a questão do capítulo 28, a coletânea de preces, que traz, dos itens 15 a 17, uma prece para afastar os maus espíritos. Então, eu vou fazer a prece, mas é aquilo que eu falei. Eu preciso fazer a prece para que os maus espíritos se afastem de mim, não tenham acesso a mim. Porque, assim, eu tenho débito. Ah, Deus permite? Ah, sim, um detalhe que eu gostaria de falar. Logo no início, Joana fala para a gente que, de certa forma, essa questão do processo evolutivo da criatura e do planeta acaba se tornando uma necessidade saneadora, esses processos, esse tumultuar, esse processo obsessivo. Mas como assim uma necessidade? Deus permite? Há uma necessidade de sanear, de limpar. Sanear é curar-se, é reparar. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente pensa assim, mas Deus está permitindo? Deus não permite isso. Nós abrimos a porta a isso, porque temos o débito com a lei, ou continuamos nos comportando com rachaduras, abrindo brechas em nós, para que a gente tenha essas influências malfazejas. Nós mesmos, Deus não permite, Deus apenas faz justiça, é justo, porque se você está semeando comportamentos viciosos, você não pode colher os frutos doces. Não tem como. Vai ser o amargo, vai ser também o mal. É cada um segundo suas obras. E lá na coletânea, voltando aqui à coletânea de preces, aí eu tenho a prece para afastar os maus espíritos. Mas antes de chegar lá na prece, eles vêm orientando que a gente tome cuidado, porque aí vem aquele ensinamento de que o que faz mal não é o que entra, e sim o que sai da boca do homem, porque o coração, né, a boca fala do que o coração está cheio. Do que meu coração, eu estou preenchendo meu coração com o quê? Que movimentações eu estou fazendo para preencher meu coração? Que o meu coração não é o meu órgão, é o meu sentimento. Com que eu estou alimentando o meu sentimento? E ele vai nos dizer que os espíritos classificados como maus, porque eles estão maus, eles não são maus, classificados como maus, eles só vão aonde lhes é propício, seja lugar, seja ao lado de alguém. É aonde o terreno está propício à sua ação. E aí, eu estou dentro ainda do meu horário, meus irmãos? Estou, né? Então, eu vou trazer para vocês essa parte quando ele diz a criatura, quando a Joana nos diz, a criatura é sempre responsável pela própria vida. Então, são as nossas escolhas. Não tem essa de, o outro está fazendo isso, são as nossas escolhas. E aí eu lembrei aqui para nós das potências da alma, de Leon Denis. O poder da alma. E achei uma frase muito interessante que vem nos dizer assim: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. No querer, vamos lembrar da questão do Livro dos Espíritos 909, que vai nos falar sobre vencer os nossos maus pendores, que é possível, mas, como nos diz Leon Denis, nós temos a vontade morna. A gente tem que ter uma vontade mais quente, mais firme, porque a vontade é a maior potência da alma. E aí vocês vão encontrar lá no problema do ser e do destino, tudo isso que eu estou falando para vocês
sobre as potências da alma, esse querer. E mais adiante, vamos ver o saber. No saber está assim: conhecereis a verdade vos libertará. Nas 619 e 621, a gente vai encontrar essa verdade. Que verdade é essa? 619, 621 do Livro dos Espíritos nos fala da lei de Deus, que está gravada em nossas consciências. É aqui que está a verdade, na nossa consciência, e a gente vai descortinando-a à medida que vamos evoluindo. Mas, para isso, precisamos nos trabalhar, precisamos nos transformar. Porque o que a gente pensa lá nas leis morais como lei de destruição, eu digo assim que aquela lei não devia chamar destruição, não devia. Mas por que se chama destruição? Porque o nosso olhar é esse. A gente entende destruição como extinguir, né? Acabar, arruinar. É dessa forma que a gente entende. Mas, na verdade, é lei de transformação. A doutrina espírita hoje nos traz essa consciência de que, na verdade, a destruição não existe. O que existe é a lei de transformação. Então, nós precisamos destruir o que está no homem velho. A gente não vai destruir o homem velho, a gente tem que transformar, convidar ele a caminhar com o homem novo. Não é destruir ele, não, porque se a gente destruir o homem velho, gente, lamento, você está matando a si mesmo, porque nós somos o homem velho. Então, é preciso convidá-lo. Meu amigo, vem comigo para o homem novo, vamos trabalhar novos conceitos. É assim que a gente faz conosco e vamos nos transformando. Para não entrar naquele processo de culpa, errei, isso não nos leva a nada, a não ser estacionar na lei. E, mais adiante, eu vou deixar para vocês, leiam lá, a lição 173 do Fonte Viva, Emmanuel vai nos falar uma lição chamada Ante a Luz da Verdade. É belíssima essa lição, falando da verdade, dessa verdade que a gente vai descortinando à medida que vamos evoluindo, vamos ficando mais brilhantes, vamos nos tornando a luz que Jesus disse que nós somos, e somos mesmo. E o amar nós podemos achar lá no capítulo, tanto no capítulo 1 do Evangelho, como no capítulo 15, que é o Fora da Caridade Não Salvação, e o 1 é o Não Destruir a Lei, né? Nós podemos achar o maior mandamento. O amar é aquilo ali, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Paulo ainda acrescenta para a gente no capítulo 15 a sua visão de caridade, que nada mais é do que a movimentação do amor, né? É o amor em ação. Ele traz para a gente lá na primeira epístola aos Coríntios, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, que é o amor em ação, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine, e ele vai prosseguindo, nos falando sobre o amor. É fazer como Calcutá também nos orientou, é amar até doer. É dessa forma que a gente tem que começar a amar. E assim, à medida que a gente faz essa movimentação, nós nos sentimos realmente afagados e melhores. Melhores para quem? Só para a gente? Não. A nossa felicidade está em justamente sermos melhores para o outro. A gente se sente muito mais satisfeito quando a gente consegue, em uma palavra, tocar o mundo íntimo de alguém para o bem, para melhor. Ele sai daquela zona de conforto ou ele sai daquela dor. Quando uma palavra que a gente diz consegue, e isso nos traz uma felicidade inexplicável, não tem palavras, é sentir mesmo. E eu posso finalizar agora, já acabei com meus 30 minutos aí, 35, posso finalizar com uma mensagem? Façam assim. Eu não estou vendo, vocês fazem, mas isso aqui acontece, eu estou no celular. Mas se eu puder finalizar, estou dentro do meu tempo. Pode sim, está sem massa, pode sim. Perdida, falem para mim. Então, eu vou finalizar. Posso finalizar, então? Estou dentro do tempo? Ah, tem tanta coisa linda que eu separei para vocês. Tem até André Luiz aqui, ó. Olha que André Luiz nos diz, que lindo. Não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia. Porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Eis porque Jesus enunciou há quase 20 séculos. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Então, assim, vamos colocar boas sementes.
nós recebemos em nossas mãos, isso não são palavras minhas, são palavras do querido patrono da casa onde eu estou voluntária, que é o Antônio de Aquino. Ele diz: tendes nas mãos as sementes do bem, revigorai a vossa fé, para que possas trabalhar em favor do próximo e em favor de si mesmo, claro, porque é um movimento de troca, é a promessa de lei, não é a amizade do Pai, é uma promessa de lei. A cada um será dado segundo suas obras. Vou finalizar com a mensagem que eu trouxe para vocês, desse livro maravilhoso. O livro é Segue-me, vou mostrar aqui para vocês. Segue-me, do Francisco Cândido Xavier, psicografou e ditado por Emmanuel. E eu tirei da página, acabei tirando o meu, mas eu vou procurar o nome da lição. O nome da lição é Obsessões, é porque eu tinha marcado, tirei o marcador para falar com vocês, coisas que acontecem no ao vivo, né? Vamos lá no Obsessões. Vamos refletir. Olha que lindo, 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 para que a gente vigie e ore. É o vigiar e orar isso aqui. Nós vimos a terapia desobsessiva, ou seja, o atendimento espiritual, que é levar esses dois corações a se perdoarem, a se amarem, para que se libertem do sofrimento, que é um sofrimento para ambos, não é só para um. E obsessões eu encarei como uma terapia preventiva para nós. Tem uma citação de Mateus, capítulo 6, versículo 13, e é Jesus que nos fala: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do nosso Pai Nosso, né? Aí vem assim, Emmanuel diz: nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. O olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência, a indisposição descontrolada, estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo da ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária a rede da intuições que envolve individualidades e equipes, tem que cuidar da casa espírita também, né? E equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com um minúsculo foco de infecção. Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da... Olha que lindo isso aqui, Emmanuel está nos dando um direcionamento. Vigia e ora, mas naquele pequenino incômodo, né? Aquele olharzinho que você, né? Você já começa aí. E aí você vai estar sendo um obsessor encarnado, junto com um encarnado também, o seu companheiro de trabalho, de convivência familiar, e com isso você atrai quem? O obsessor desencarnado. Então, quer dizer, é um processo em que a gente pode, sim, ter uma terapia, pode prevenir com o exercício do amor. É isso que eu tenho para dizer a vocês essa noite e deixo a palavra com vocês, tragam seus sentimentos também, porque essa troca, né, nos faz bem. É também uma terapia. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Márcia.